A paz do Senhor Jesus, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberto Herculano, faço parte da equipe de fé do pastor Ademir Pereira, da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim, cujo mesmo pastor Ademir Pereira é o coordenador deste curso. Eu estou muito feliz porque estou aqui mais uma vez para esta aula, para ministrar essa palavra que vem do trono de Deus para o seu coração, Através desta aula, o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração, ok? Mas eu quero fazer um convite a você, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, no canal do pastor Ademir Pereira, este homem abençoado, que quando leva a palavra de Deus, nós somos tremendamente impactados, através do Espírito Santo, é um homem usado por Deus. Então, se inscreva aí no nosso canal, no rodapé do seu vídeo, ative aí o sininho, de todas as notificações e seja aí também um pregador do telhado, Se Deus falar ao seu coração, se você quiser tornar-se um pregador do telhado, você acessa aí uma das nossas contas e faz aí o que Deus está falando ao teu coração, ajude-nos a esta obra. Muito bem, nós estamos estudando aí o nível Expert do módulo 4, isso mesmo. Vamos dar continuidade aqui sobre a história da igreja cristã, isso mesmo, na aula 57, vamos estudar hoje sobre a igreja perseguida, isso mesmo, um assunto bastante interessante. Você vai saber aí a divisão, como é que a igreja se comportou, desde a ascensão de Jesus até o edito de Constantino, e aí a gente vai aprender muito com isso. Mas antes que tudo, eu quero te convidar a um momento muito especial, como sempre fazemos. Antes, vamos falar com Deus e agradecer por este momento ímpar, que Deus nos concede em estar aqui levando a palavra de Deus para você através desta ministração da Escola Superior de Teologia, uma escola a qual você não paga absolutamente nada para ser o nosso aluno, para aprender muito mais da palavra de Deus. Tudo é bancado pelos pregadores do telhado, ok? Então, curve a sua cabeça, dê um sinal para Deus onde você estiver e vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua santíssima presença, primeiramente para Te agradecer por todas as coisas as quais Tu nos tem concedido, por todas as bênçãos que Tu nos tens concedido na nossa família, seja em qualquer área da vida desta pessoa que está nos assistindo agora, mas tenho certeza que o Teu poder agiu na vida desta pessoa. Então, meu Senhor, em concordância com esta pessoa que está agora orando comigo, eu declaro uma bênção na vida desta pessoa e que o poder de Deus seja na vida desta pessoa, na área financeira, na área espiritual, na área familiar, em nome do Senhor Jesus, para que o Teu santo nome seja ainda mais glorificado. Eu te peço, Senhor, que abra o meu entendimento, abra o entendimento desta pessoa que está agora, através deste canal, ouvindo e aprendendo mais sobre a Tua palavra, Senhor. Pois é, abre o entendimento desta pessoa, vem que Tuas palavras, Senhor, que sai do trono, que sai do Teu trono, venha diretamente para o coração desta pessoa. Fala poderosamente, faz com que essa pessoa aprenda muito mais da Tua palavra e os mistérios do Teu reino. Tudo isso nós Te pedimos e desde já nós Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que assim será feito em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu querido aluno, minha querida aluna, você vai precisar nos acompanhar, Você vai precisar da palavra de Deus, você vai precisar da sua apostila, ok? Então, nós falamos na aula anterior sobre a igreja apostólica. Falamos, que o Espírito é a promessa do Pai àqueles que creem, e a herança que o Senhor Jesus deixou aos seus servos. Portanto, nós devemos seguir uma sequência estabelecida por Deus, isso mesmo, para se ter uma vida transformada. Primeiro nós devemos o quê? Devemos
nos arrepender de nossos pecados, né? Depois nos batizar nas águas e receber o batismo com o Espírito Santo, né? Então isso aí está falando em Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu gostaria de acompanhar. Pega aí a palavra de Deus, por gentileza, e nos acompanhe. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, que está escrito o seguinte. Vamos lá. E eu, em verdade, vos batizo com água. Isto foi as palavras de João Batista, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eis aí o reconhecimento de João Batista, né? Anunciando aí a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós abandonamos as coisas que o mundo oferece, as falsas promessas, né, digamos assim, uma vida de fantasia, ou seja, quando deixamos de lado, melhor dizendo, quando largamos de vez o pecado, né, nós passamos o quê? Passamos a viver a justiça de Deus, né? Nós passamos a viver numa batalha espiritual, né? Então começa ali um confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas, né? Mas o povo de Deus sempre será vitorioso em nome do Senhor Jesus. Então, como nós estávamos falando anteriormente, que hoje nós iremos aprender muito sobre a igreja perseguida, isso mesmo, né? Vários foram as causas das divisões, os quais a igreja teve que passar devido às perseguições. O tema de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e fala o seguinte, acompanhe comigo, por gentileza. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí que interessante, né? Então, se você vive uma vida hoje, né, com Jesus Cristo, e você não passa por alguma perseguição, por uma batalha, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada, porque o verdadeiro Cristo, né, o verdadeiro cristão padecerá perseguições sim. Você vai entender ao longo dessa aula. Então, já que na continuidade do capítulo 3, né, também na segunda carta de Paulo aos Timóteo, né, Paulo diz que nos últimos dias, né, sobrevirão tempos trabalhosos, né, tempos difíceis, onde a soberba do homem, a avareza, né, a blasfêmia, a desobediência, o desafeto humano, né, prevaleceria na terra, né? E é exatamente essas coisas, né, e essas e outras coisas que nós nos deparamos no dia a dia. Isso mesmo. Nós, para vivermos o evangelho verdadeiro de Jesus, nós passamos por privações, passamos por perseguições, ok? Então, portanto, nos dias, naqueles tempos, né, do apóstolo Paulo, né, já era difícil, doloroso viver a fé. Então, justamente por causa das perseguições que só aumentavam, né? E hoje também é assim, né? Nós vimos hoje que a igreja é perseguida, né? Seja pela vontade do adversário, né? Nosso adversário da alma, que faz de tudo para que as igrejas fechem, faz de tudo para que o cristão cada vez mais, né, se desfaleça em sua fé, seja também pelas leis políticas, né, pelas autoridades, que hoje nós temos diversos países aí que já está impedindo a propagação da palavra de Deus. Muito bem, nós iremos continuar aqui com a leitura na nossa apostila, né? Mas só para complementar, o apóstolo Paulo, ele é inspirado por Deus, né? Ele dizia que esses dias seriam tão difíceis que o homem estaria entregue à maldade, né? Desprovido
dos padrões morais e espirituais. Vejam só, algumas características mais evidentes do dia de hoje, né? Então, é o que? O engano, a hipocrisia, né? A infidelidade, a violência, a calamidade, falta de fé. Então, segundo o Evangelho, Mateus capítulo 24, versículo 12, fala o seguinte, acompanhe comigo, por gentileza. Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 12, fala o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É isso exatamente que Paulo está falando. Então, Jesus, ele não economizou palavras quando falou da iniquidade, né, que se multiplica a cada dia. Ora, o maior mandamento de Deus é o amor. Portanto, o primeiro amor a Deus que deve estar acima de tudo. E o segundo é o amor ao próximo, né? Segundo o Evangelho Marcos, capítulo 12, versículo 30, que fala o seguinte. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Isto aí é uma prova de que o amor realmente prevalecerá. Muito bem, vamos continuar aqui na leitura. O período que estudaremos vai desde a morte de João, em 100 depois de Cristo, até o edito de Constantino, em 313 depois de Cristo. E o que mais marcou esse período foi a perseguição ao cristianismo imposta pelos imperadores. Ela não foi contínua, existiam períodos de paz, porém imposta pelos imperadores romanos. Continuando aqui, porém, quando menos se esperava, ela começava. Segundo Hubert 2000, as causas da perseguição à igreja foram. Então, vejam só, no Novo Testamento, né, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 11, né, foi o próprio Senhor Jesus que afirmou, né, na verdade vos digo, né, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, né? Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Então, veja aí uma grande afirmação. A igreja passou por várias perseguições. Vamos estudar algumas delas. Então, a perseguição à igreja tem acompanhado a história da vida dos cristãos, né? tanto por forças de fora da igreja, né? como por dentro também, lamentavelmente, né? como o povo de dentro da própria igreja que a gente vê hoje em dia, né? Então existem verdadeiros religiosos, né? Existem verdadeiros cristãos, e existem pessoas infiltradas também na igreja que são os religiosos, né? Que são os perseguidores, infelizmente, lamentavelmente, né? Que são essas pessoas que impressionam as pessoas que realmente seguem o poder de Deus, seguem a palavra, que tentam delubriar a mente daqueles que verdadeiramente servem a Jesus Cristo. Assustador, né? Como vimos cada dia mais essa opressão ao povo de Deus, né? Mas o poder de Deus sempre prevalece. Deus é fiel o tempo todo, né? Portanto, desde o dia que Caim se levantou contra Deus, na verdade, ele queria mesmo era fazer algo com Deus, né? Mas o que? Como não pôde, né? Não pôde, pois Deus é o que? Deus é soberano, é supremo, Deus é espiritual. Então, com muita raiva, né? Caim irou-se contra seu irmão, né? E o matou, né? Então, a partir daí começou a perseguição, né? A perseguição tem se espalhado à terra, conforme fala aqui no livro de Gênesis, né? Capítulo 4, versículo 8. Acompanhe comigo, por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8. E falou Caim
com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então, a partir daí, começa a perseguição nas igrejas. Muito bem, nós vamos falar agora um pouco sobre essas causas que gerou a perseguição na igreja. Vamos falar aqui da primeira causa. Muito bem, o caráter inclusivo do paganismo e o caráter exclusivo do cristianismo. Decore bem esta palavra aí, essas duas palavras, né? Paganismo e cristianismo, né? Cristianismo, né? Que fala do povo de Deus. Então, o caráter inclusivo do paganismo e o caráter exclusivo do cristianismo. Essa aí foram uma das causas que fez essa divisão, que gerou essa perseguição na igreja. Muito bem, o cristianismo admite a adoração feita ao único Deus, o Deus invisível. Os cristãos não tinham ídolos. O paganismo, segundo o dicionário Howes 2009, é a religião em que se cultuam muitos deuses, né? A religião romana tinha seus ídolos, altares, né, e rituais, e não se opunham à inserção, ok? De novos ídolos no panteão, edifício do qual são colocados todos os deuses importantes em Roma. Muito bem, essas causas foram uma das consequências da perseguição da igreja, que nunca se afastaram da história eclesiástica, né? Então, isso até parecia fazer parte normal da vida cristã, né? O paganismo é uma palavra que tem origem do latim paganos, né? Então diz aí o dicionário, vem da origem do latim paganos, e era a religião, né, daqueles que tinham digamos assim, uma devoção aos elementos da natureza, né? Então, muitos adoravam o sol, a lua, o rio, a água e por aí vai. Então, isso era o termo usado para caracterizar as pessoas que não seguiam, né, os conceitos de nenhuma religião, né? Portanto, eis aí uma explicação sobre o paganismo. Então, muito bem. Então, dando continuidade. Os seguidores do paganismo, eles são politeístas. Mas o que é ser uma pessoa politeísta, né? Então, politeístas são aquelas pessoas que cultuam vários deuses, né? Conforme a explicação aqui na apostila. Portanto, a inclusão do paganismo com o caráter exclusivo do cristianismo deu origem à perseguição da igreja, ok? Muito bem, vamos continuar aqui com a leitura da nossa apostila. A segunda causa que deu origem à perseguição da igreja foi a adoração aos ídolos estreladas com a vida. Muito bem, em todos os lares romanos haviam imagens para serem adoradas. Nas festas particulares ou cívicas eram feitas oferendas aos deuses. Repare que esses deuses aqui é com um D minúsculo, ok? Os cristãos não participavam destas festividades e eram até considerados ateus porque não tinham deuses em forma de imagem para adoração. Então, as perseguições sofridas pelos cristãos ordenadas, né, por imperadores romanos, elas tiveram aí um caráter mais político do que propriamente religioso, né? Então, primeiro porque os cristãos, eles se recusavam de cultuar, né, a deusa Roma, né? A deusa Roma, que era o que? Era o símbolo da unidade imperial. Então, o cristianismo com isso, ele obteve sucesso entre os excluídos da sociedade de Roma, né? Que era o que? As mulheres, os pobres, em especialmente os escravos, né? Então, foi uma pressão muito grande para se chegar a um denominador comum, né, sobre essas perseguições em Roma, porque a pressão foi grande, né? Então, chegaram aí a essa conclusão através de muitas reuniões, de muita pressão com o imperador romano. Vamos seguindo aqui. A terceira, aliás,
causa que levou a igreja à perseguição foi o quê? A adoração ao imperador. Veja só que coisa mais interessante, né? Que a coisa começa aí a propriamente, digamos assim, esquentar, né? Então os imperadores queriam ser adorados. Agora veja quais foram os conceitos dos cristãos. Em alguns lugares estratégicos da cidade foram construídas estátuas do imperador para que o povo oferecesse incenso e sacrifício, e isso era visto como sinal de lealdade. Os cristãos rejeitavam essa prática e eram considerados desleais e conspiradores. É aí que a coisa começa, né, a ir para um lado mais quente, mais, né, no lado espiritual. Então, a pressão foi grande, né? O povo cristão ao imperador Constantino, que no século IV, entre 13 mais ou menos 313, teve o quê? Teve que publicar justamente o Edito de Milão, né? Concedendo a liberdade de culto aos cristãos. Então ele já foi abrindo a guarda devido à pressão. O cristianismo ia crescendo cada vez mais, né? O cristianismo ia se tornando aí uma religião oficial do império. Então, devido a essa luta incessante, o imperador buscou aí não só apenas exercer, né, um controle sobre a crença cristã, mas também dando aí ao cristianismo um caráter oficial. Muito interessante, mas não para por aí não, né? A coisa vai esquentando perante o Império Romano, ok? Vamos lá. A outra causa que levou a igreja a ser perseguida foi o judaísmo reconhecido. O judaísmo era reconhecido como religião e por isso os seus seguidores poderiam se abster dos costumes idólatras do povo romano. Nessa época, os cristãos eram ainda confundidos com os judeus. Porém, depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o cristianismo ficou isolado, sem nenhuma lei que o protegesse. Olha que interessante, tá? Havia em Jerusalém um templo construído ainda pelo rei Salomão, né? Cerca de 970 anos, muito antes de Cristo. Então, ele foi reconstruído por Herodes, né? Mais ou menos entre 19 antes de Cristo. Então, este templo ele era o símbolo e o centro do poder religioso e político, né, dos judeus. E aí, tropas romanas, né, do general Tito, tomaram a cidade de Jerusalém, saquearam, incendiaram o templo, né, e pegaram os habitantes e deportaram como escravos, né? Então, quando você ouvir falar aí sobre o judaísmo que foi reconhecido, foi através desta perseguição. Roma foi destruída e depois foi construída, né? Então, outras causas também que deram origem à perseguição da igreja, como as reuniões secretas, né, dos cristãos, a igualdade da igreja cristã, os interesses econômicos, né? Então isso aí foram o quê? Foram fatores fundamentais na história, né, da evolução, do crescimento e da expansão mundial do cristianismo. Isto mesmo. Então vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Muito bem. Depois de passar essas perseguições, esses editos dos imperadores com os cristãos, vem um período aqui que houve muitas heresias, né? Houve muitas heresias e erros teológicos. Veja só, heresias e erros teológicos. Qual a diferença, né? Se é que existe entre heresias e erros teológicos, né? Isso é uma boa pergunta. O Evangelho, né, segundo Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala assim: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em que não há mudança, nem sombra de variação, né? Então, vamos exemplificar de maneira mais inteligível essa explicação, né? Esse termo heresia e erros teológicos. Muito bem, o parâmetro geral é o seguinte: você há de convir comigo que um erro teológico, né, é um erro, ele não é essencial, digamos assim, quando se fala em salvação, né? Por exemplo, a pessoa tem uma concepção errada, né, acerca do batismo. Então, ela está errada naquela concepção, mas esse erro não afeta a sua salvação, porque a sua salvação depende, logicamente, dela crer em Jesus Cristo, né, como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, né? Deu para pegar mais ou menos sobre esses erros teológicos, né? Agora, já na heresia, afeta sim, né? Então, afeta a doutrina básica do cristianismo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a negação da Trindade. Isso é uma heresia, né? A negação da divindade de Cristo, né? Negar que Cristo morreu, né, e ressuscitou dos mortos no terceiro dia fisicamente, né? Então, esse erro atinge sim, este erro atinge a doutrinas secundárias que não afetam nossa salvação, da heresia. Então, isso fere o coração do evangelho, do cristianismo de Deus, e Deus não se agrada disso. Então, repetindo, o erro atinge, ok, as doutrinas secundárias que não afetam a nossa salvação. A heresia fere sim e afeta a nossa salvação do evangelho segundo o cristianismo, e Deus não se agrada disto. Muito bem, então, sobre essas heresias e erros teológicos, né, que nós iremos aí comentar um pouco mais sobre essas características. Vamos lá. O primeiro diz que é o gnosticismo, ok? Então, segundo Pfeiffer, Voz e Rea, 2012, página 871, foi um amplo movimento religioso, basicamente dualista e sincretista. Dualista porque a matéria estava sempre identificada com o mal e o espírito com o bem. Ainda afirmava que, pela matéria ser identificada com o mal, Cristo não poderia ter o corpo humano, indo contra o que a palavra de Deus pregava em Romanos capítulo 1, versículo 13. Vamos ver aqui o que é que fala no livro de Romanos. Acompanha aí comigo, por gentileza. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 3. Fala o seguinte: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, continuando, eles rejeitavam a divindade de Cristo humano. Carta de Paulo aos Colossenses 2:9. De certa forma, o gnosticismo contribuiu para o crescimento da igreja, pois, quando tentou formar o seu próprio cânon no Novo Testamento, a igreja foi forçada, como autodefesa, a se preocupar com o problema de que os livros seriam considerados canônicos e autoritativos para a fé e para a vida. Isso segundo Carne, 1992, página 80. Vamos ver aqui outro tipo, né, de heresia e dos erros teológicos. Maniqueísmo. Seu líder Mani, né,
fez uma curiosa combinação entre os pensamentos cristãos, né, zoroastrismo, a antiga religião persa, que consiste na ideia principal do dualismo constante entre duas forças, representando a luta entre o bem e o mal, e as ideias religiosas orientais. Então, o outro ponto aqui surgido foi o neoplatonismo. Veja só, acreditavam numa força maior e que dela haviam emanado seres menores. Não acreditavam no mal e nem na vida após morte. Dentre os seus seguidores estava Agostinho, de mais tarde se converteu ao cristianismo. Olha que interessante, né? Depois veio o montanismo. Montano cria que a igreja deveria depender somente do Espírito Santo e não de sua liderança humana, e acabou criando fanáticas e equivocadas interpretação da Bíblia. Todos os seus seguidores praticavam um rigoroso ascetismo por causa da iminente instauração do reino celestial de Cristo na Frígia. O movimento foi condenado pela igreja, sendo os seus seguidores considerados pagãos pelo concílio de Constantino em 381. Depois veio o monarquismo, doutrina que negava a divindade real de Cristo. Olha aí o que nós falamos sobre o que é heresia. Realmente isso aqui afeta o evangelho, ok? Deus não se agrada nada disso. Depois veio a sabelianismo. O sabelianismo não cria da Trindade, sim em três manifestações diferentes de Deus. No Antigo Testamento, ele foi o Pai. Do Novo, ele foi o Filho, e após a ressurreição de Cristo, ele tornou-se Espírito. Em defesa da fé cristã, surgiram os movimentos apologistas e os polemistas, segundo Cais, 1992, página 85. Os apologistas procuravam convencer os líderes do Estado em que os cristãos não tinham feito para merecer a perseguição que lhes era impingida. Os polemistas, como Irineu, procuravam enfrentar o desafio dos movimentos heréticos, ao passo que os pais apostólicos escreveram por e para cristãos. Estes leitores escreveram para e para o Estado romano, ou para os heréticos, no esforço para convencê-los da verdade da Bíblia através de argumentos. Exemplos de apologistas: Aristídeos, Justino, Marte, Tessiano, Antenágoras, Teófilo e Antioquia, Tertuliano, Minúcio, Félix. Exemplos de polemistas: Irineu, Clemente, Alexandria, Orígenes, Cipriano. De acordo com Cais, 1992, foi o período de 100 até 313 que a igreja se viu forçada a enfrentar perseguição externa do Estado romano, e o problema do ensino herético levava a constantes divisões. Assim sendo, ele procurou o desenvolvimento de um canon no Novo Testamento, que resultou num livro que seria a autoridade para a fé e para a vida, criação de um credo que forneceu uma declaração de fé, também a balizada e a obediência aos bispos monárquicos, entre os quais Roma tomou logo a liderança. O bispo era uma espécie de garantia da única unidade na constituição da igreja. Por volta de 170, a igreja chamava-se católica ou universal, um termo usado pela primeira vez por Inácio em sua epístola a Esmirna. Isso segundo Cais, 1992, página 93. Então, nós iremos continuar nos próximos capítulos
o estudo que faz parte da disciplina da Igreja 2, ok? Então, ainda aqui na página 4, nós temos aqui um questionário, onde você vai responder e vai nos enviar, tá ok? Para que possamos postar a sua nota. Sobre o período, o questionário é o seguinte: sobre o período, assinale com um X a única alternativa correta. Vamos lá. A igreja começou a ser perseguida pelos judeus só depois pelos romanos? A letra B fala que o período de perseguição foi contínuo, não existiam períodos de paz. A letra C fala que Domiciano foi o primeiro imperador romano a perseguir a igreja cristã. A letra D fala que Galério promulgou o Edito de Milão, que garantiu a liberdade de culto a todas as religiões. Nós falamos bastante sobre isso aí, né? A pressão que foi entre os cristãos e os imperadores, que eles acabaram aí, né, cedendo aí o culto de todas as religiões, o culto de liberdade, ok? Então você vai aí e marca a alternativa correta. A número 2 fala que o imperador promulgou um edito que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifícios nos altares romanos aos deuses do imperador. Assinale com X a única alternativa correta. Então você acha que quem foi esse imperador? Foi Nero? Foi Domiciano? Foi Diocleciano? Ou foi Décio? O 3, a doutrina associa a matéria com o mal e o espírito com o bem. Assinale com X a única alternativa correta. Então, foi o maniqueísmo, o gnosticismo, monarquismo, sabelianismo. A questão número 4, que doutrina defende que o mal não existe nem a existência da vida após a morte? Qual foi a doutrina? Você vai marcar com X a única alternativa correta. A letra A fala que foi o montanismo. A letra B fala que foi o sabelianismo. A letra C fala que foi o neoplatonismo. A letra D fala que foi o maniqueísmo. E o quesito número 5, você vai aí escrever aí com 7 linhas tudo aquilo que você entendeu sobre esta aula. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E eu estou muito feliz a você que nos acompanhou do início até o fim. Eu declaro uma bênção sem medida na sua vida, na sua área financeira, na sua área espiritual, na sua área conjugal. Nas próximas aulas nós estaremos aí dando continuidade nesta matéria que vem aí recheada de conteúdos, né? Os quais vão edificar muito a sua vida, vão enriquecer muito o seu conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado a você que esteve conosco, dando mais um recado aí, mais uma vez, sobre aquilo que eu falei, relembrando, né, no início, o curso de Teologia João Palharim é um curso inteiramente grátis, ok? Você não vai pagar apostila, material didático, você não vai pagar nada, absolutamente nada. É justamente os pregadores do telhado, o ministério dos pregadores do telhado, que tem sido uma bênção na vida das pessoas, ok? Está fazendo muita gente aí enriquecer o conhecimento na palavra de Deus. E também Deus quer te abençoar e muito, né? Então, se você quiser aí, de repente, Deus toca no seu coração e diz assim: eu quero ajudar, como é que eu faço para ajudar essa obra? É muito fácil. Você querer se tornar um pregador do telhado, você acessa uma de nossas contas e oferta aí aquilo que Deus falar ao teu coração, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai derramar uma bênção grande na sua vida, que nem mesmo você vai acreditar. Isso mesmo. Então, quer nos ajudar? Torne-se um pregador do telhado. Não é absolutamente obrigatório de forma alguma, mas é uma maneira, né, a qual, quando Deus fala no teu coração, tu responde e Deus vai te abençoar e muito em nome do Senhor Jesus. E também eu quero deixar aqui mais uma vez um convite: se você ainda não é inscrito
no canal do pastor Ademir Pereira. Você se inscreva, né? Ative aí o sininho, dê o seu like, dê o seu joinha, ative o sininho de todas as notificações, né? Então, isso aí você vai fazer com que o YouTube, ele saiba que você gosta muito dos nossos conteúdos. Você vai fazer com que todas as vezes que nós postarmos uma matéria, o YouTube vai automaticamente e manda para você sem nenhum custo aí para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, e você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Então, muito bem, nós chegamos mais uma vez ao final de mais uma aula do curso livre de teologia João Ribe Palharim, né? Que tem aí como coordenador do curso o pastor Ademir Pereira. Então, muito obrigado por estar conosco nesta aula. Que o poder de santo do Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, um abraço, um beijo da minha alma e viva Jesus!